a doutora Cristina Cisa Vieira e o doutor António Jorge Costa. A tecnologia também nos ajuda, significa que teremos daqui a pouco o doutor Luís Araújo, já está, em Israel, salvo erro, e, portanto, daqui a alguns minutos será o primeiro, digamos, membro da mesa a intervir, tem outros compromissos. E a nossa convidada da Organização Mundial do Turismo deixou-nos uma mensagem de 7 minutos, por razões também relacionadas com os voos na Europa. Não pode mais do que isso, do que deixar uma mensagem que já está gravada e que será apresentada no final, depois das intervenções dos meus ilustres companheiros. Naturalmente que tenho que referir, por uma questão não só de delicadeza, que, enfim, estou muito grato e era um convite irrecusável na pessoa do Dr. Vítor Neto por estar aqui hoje e, portanto, como todos nós, endereçamos os parabéns por esta iniciativa e cá estamos, faremos o que é nosso dever fazer, trabalharmos de forma colaborativa. Antes de passar a palavra aos meus convidados, e também porque me pediram algumas palavras de enquadramento, serão naturalmente palavras muito rápidas e naturalmente ligeiras, nestas minhas breves palavras de introdução ao tema desta sessão, permitam-me que sublinhe os seguintes aspectos. Em primeiro lugar, é importante reconhecer-se, neste momento, que o setor do turismo se encontra numa fase de recuperação e de consolidação da sua competitividade, da sua principal indústria. Nesta fase, importa garantir, como já foi aqui sublinhado, o cumprimento de parâmetros muito estritos de segurança e sustentabilidade, sem esquecer velhos, entre aspas, e novos desafios, como sejam, entre outros, a inovação tecnológica, mas também a inovação de processos, de serviços, enfim, de comunicação, em produtos de elevado valor acrescentado, também foram aqui referidos, a gestão da água e a economia circular. Em segundo lugar, neste esforço para melhorar a sua competitividade, o país, com certeza, mas também aqui a nossa região, o turismo não deve descurar o aumento, naturalmente, das suas receitas turísticas e da sua capacidade em continuar a atrair visitantes através de experiências memoráveis, como nós dizemos. Deve igualmente, em simultâneo, garantir o bem-estar dos seus residentes, a preservação do seu capital natural e a sua capacidade, mais do que nunca agora, para responder de forma efetiva às situações de crise. Em terceiro lugar, sublinha-se a importância da aplicação do conceito de desenvolvimento sustentável às empresas turísticas e aos nossos territórios, já que uma gestão sábia das nossas organizações deverá ter presente que se o turismo enveredar, que não é o caso, felizmente, mas pela dilapidação dos seus recursos naturais e culturais, que são fonte de atração dos seus visitantes, a nossa indústria não será sustentável a médio e longo prazo. Por isso, é necessário uma constante monitorização dos seus impactos económicos, ambientais e socioculturais. Estamos a trabalhar também num observatório colaborativo para dar resposta também a este desiderato. Uma quarta e última nota. A sustentabilidade pode e deve ser percepcionada como um fator-chave para melhorar a competitividade do turismo. E, inversamente, a competitividade será também uma condição indispensável para se alcançar a sustentabilidade, na medida em que requer a capacidade, o talento de todos nós, dos agentes económicos e sociais, para se desenvolverem novos produtos e processos. Estamos a falar de tecnologia, que valorizem os diferentes níveis da cadeia de valor, desde os transportes, ao alojamento, etc., e, ao mesmo tempo, contribua para uma utilização mais eficiente dos recursos patrimoniais e naturais. Eu diria, em jeito de conclusão destas minhas modestas palavras, que não será nunca demais dizer que é ilusória a ideia de melhorarmos a competitividade do turismo sem garantirmos a sustentabilidade do seu crescimento. Naturalmente que sobre estas e outras questões relacionadas com o tema desta sessão,
a sustentabilidade como fator de competitividade no turismo, que é isso que nos traz agora aqui, eu passaria a palavra, em primeiro lugar, naturalmente, ao nosso ilustre convidado, o Dr. Luís Araújo. Penso que ele me está a ouvir. Cumprimento. Como é sabido, o Dr. Luís Araújo é o presidente do Turismo Portugal. Sublinharia igualmente mais 2 ou 3 notas. É igualmente presidente da European Travel Commission, desde setembro de 2020, e presidente do Centro de Inovação Turística em Portugal, sem, naturalmente, referir o seu largo currículo também empresarial como administrador do Grupo Pestana. Dr. Luís Araújo, a palavra é sua, naturalmente, dentro daquela proverbial qualidade sua também da síntese. Muito obrigado. Muito bem, não sei se me estão a ouvir, imagino que sim. Está um pouco baixo. Ótimo. Eu vou testando, vou falando e assim vou testando o som e assim conseguem ajustar mais facilmente. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tenho imensa pena não estar aí presente, mas como disse bem no início, eu estou em Tel Aviv. Começou hoje a IMTM, a Feira de Turismo de Tel Aviv, e temos amanhã também algumas ações com o Nest, nomeadamente casando a saúde com o turismo e defendendo que a tecnologia é a ponte que deve existir entre estas duas áreas, entre a saúde e o turismo. Eu vou ser muito rápido, vou privilegiar a discussão e a conversa, portanto, se me permitem, deixar só algumas notas relativamente à questão da sustentabilidade. De facto, nós, no Turismo Portugal e através do Ministério da Economia e também da Secretaria de Estado de Turismo, temos defendido desde 2017 que a sustentabilidade é não só essencial à evolução do setor como um todo, mas um fator de atratividade e de competitividade do setor do turismo. Foi por isso que na Estratégia 2027, que foi lançada em 2017, se incluiu a sustentabilidade nos seus 3 pilares como âncora do desenvolvimento do setor. Queremos crescer, sim, obviamente, queremos chegar aos 27 mil milhões de euros em 2027, fechamos 2019 com 18,4 mil milhões de euros, mas queremos crescer com conta, peso e medida. E foi por isso que colocámos também objetivos muito claros na componente social, que tem a ver com a redução da sazonalidade. Em 2019 chegámos ao valor mais baixo de sempre, mas também com a qualidade de vida para as populações que vivem no território. E queremos que 90%, principalmente nos grandes centros urbanos, reconheçam o setor do turismo como um setor de competitividade, mas principalmente de benefício para as suas vidas pessoais. Do ponto de vista ambiental, o objetivo é muito mais, eu vou dizer simples numa ótica de escrever, mais difícil de alcançar, que é de termos 90% da atividade turística, portanto, desde a hotelaria, alojamento local, renta-car, restauração, 90% das empresas a adotarem medidas de gestão de eficiência energética, de resíduos e de água. Este plano está em vigor, portanto, mantém-se em vigor até 2027, mas nós, depois destes 2 anos não vou dizer de paragem, porque não foram de paragem para ninguém, mas depois destes 2 anos decidimos acelerar com um plano específico para reforçar a sustentabilidade do setor, o plano Turismo Mais Sustentável até 2023, e reforçar também com o plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, com uma componente muito forte de apoio às empresas principalmente nestas 2 áreas de transição ambiental e digital, com mais de 6 mil milhões de euros. Estes são os instrumentos que nos governam, digamos assim, ou pelo menos que gerem a atividade turística a nível nacional. Não vou entrar aqui em grandes detalhes relativamente àquilo que é a atividade, mas vou entrar sim, e até para início de discussão, em algumas ideias que eu acho que temos que começar a desmontar, pelo menos junto dos empresários. E quando digo empresários porque este é um fórum especificamente para empresários através do NERA,
relativamente a estas questões. A primeira, e acho que é mais do que assente, que a sustentabilidade é muito mais do que uma estratégia de marketing. É também um forte apoio às empresas para aumentarem a sua eficiência, nomeadamente a nível turístico. E isto é importantíssimo quando casamos com a componente da tecnologia e do digital. Nós temos feito um esforço enorme nesta transição e em levar as empresas do setor a aderirem a esta transformação digital, mas também de sustentabilidade, precisamente porque entendemos que é este o foco de crescimento para as nossas empresas, muito mais numa altura em que começamos a ver a luz mais forte ao fundo do túnel, e a BTL há 15 dias foi um belíssimo exemplo disso. Posso-vos dizer que hoje em Tel Aviv tem-se o mesmo sentimento de retoma e de recuperação, mas é importante termos esta noção de que a sustentabilidade é muito mais do que uma estratégia de marketing ou do que uma campanha de marketing focada para determinados mercados ou para determinados segmentos de mercado. Uma segunda questão que eu gostaria de trazer aqui é que a sustentabilidade é muito mais do que o ambiente. E se muitas vezes falamos na sustentabilidade ambiental associada ao setor do turismo, a sustentabilidade social é fundamental para a competitividade do nosso país também. E aqui toco numa questão que tem muito a ver com a igualdade de oportunidades, mas também o defendermos o setor turístico nacional como um setor inclusivo. E retomo o exemplo que eu uso sempre. Não é possível termos mais de 55% de mulheres a trabalhar no setor, mas termos pouquíssimos exemplos de mulheres CEOs em empresas portuguesas e em cargos executivos dentro destas mesmas empresas. Uma terceira questão que eu acho que é importantíssimo, e aproveitando também a presença da senhora comissária Elisa Ferreira, esta transição para a sustentabilidade ambiental e social precisa de recursos. E aqui falo de recursos financeiros, mas precisa também que os recursos humanos do setor estejam adaptados a esta questão. E aqui a formação é essencial. O conhecimento, o sabermos exatamente quais é que são as nossas potencialidades, mas também onde é que temos que melhorar, é fundamental para esta evolução que queremos até 2027. E eu saúdo o Algarve por, muito recentemente, através da Universidade do Algarve, termos conseguido constituir o Observatório de Sustentabilidade, porque vai nos permitir não só aprofundar estas questões da sustentabilidade, mais uma vez, social e ambiental, com dados especificamente sobre esta região, que eu acho que é importantíssimo para este crescimento. Para finalizar, uma última nota relativamente à componente da tecnologia e do digital. De facto, eu costumo dizer que a tecnologia é o melhor amigo da sustentabilidade, é o melhor amigo do ambiente. Mas é preciso que a própria tecnologia, o digital, tenha um propósito. E esse propósito tem que estar ao serviço do setor e principalmente ao serviço daqueles que trabalham no setor e dos cidadãos de um país. Não podemos falar da tecnologia, de startups, de evolução tecnológica, de digital, se não estivermos em linha com aquilo que é o nosso propósito, com aquilo que é o propósito da tecnologia para o futuro da sustentabilidade no setor. Muito rapidamente, estas eram as notas que eu gostava de deixar, mas obviamente estou felicíssimo de entrar em detalhe relativamente a algum destes detalhes e à disposição para qualquer pergunta também. Muito obrigado, Dr. Luís Araújo. Ainda bem que podemos contar com a sua presença durante esta sessão. Lançou uma série de desafios e de questões. Teremos a oportunidade, espero eu, embora com o nosso tempo muito limitado, de também ter uma parte de discussão e de partilha com todos os presentes. Sem mais delongas, eu passava a palavra à doutora Cristina Cisa Vieira. Enfim, também vou omitir um currículo muito valioso.
é CEO da Associação da Hotelaria de Portugal desde 12 anos, há 12 anos, sensivelmente. Foi também diretora-geral de turismo, enfim, da vogal do Conselho Consultivo de Jogos da Inspeção-Geral de Jogos, enfim, teve importantes funções públicas, naturalmente também no setor privado, enfim, em particular na consultoria de grupos empresariais do turismo, e, portanto, enfim, também professora, nomeadamente nas áreas do direito do turismo. Doutora Cristina, muito obrigado pela sua participação. Agora o palco é seu. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Vítor Neto e à Nera, ao Nera pelo convite que me foi feito, cumprimentar o professor João Albino Silva, com esta tarefa difícil de nos apertar no tempo, o Jorge Costa, velho amigo, e quem está em Israel a fazer pela vida do turismo, Luís Araújo. Ora bem, eu... de facto, queria partilhar aqui um pouco convosco algo que, quanto mais eu estudo e quanto mais gosto e quanto mais sei da área da sustentabilidade, menos sei. E mais percebo muito que há para fazer e é, de facto, a minha área de eleição e vai ser a minha área de futuro. E, de facto, há muito por onde pegar. E queria partilhar um pouco convosco a minha reflexão, que fiz um bocadinho a preparar esta intervenção, pegando nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como sabem, adotados em 2015, desculpem, por 193 países, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e como é que eles se cruzam com o framework ESG, portanto, Environmental, Social and Governance. Como é que as empresas, que sabemos que são o foco principal na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e é isso que também foi o shift que aconteceu a nível das Nações Unidas, foi perceber que as empresas são, de facto, o veículo para a implementação do desenvolvimento sustentável. E como é que as coisas se articulam? Temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos um framework do ESG e, particularmente, o G da Governance. E em que medida é que as empresas do turismo, de facto, têm aqui um papel ativo? Desde logo, há algo que eu acho que era interessante destacar. Nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aliás, os 17 ODS e as 169 metas, o turismo tem um papel muito específico em 3 deles. No ODS 8, trabalho digno e crescimento económico, promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos. No ODS 12, produção e consumo sustentáveis, garantir padrões de consumo e de produção sustentáveis. E no objetivo 14, proteger a vida marinha, conservar e usar de forma sustentável os oceanos, meios e os recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. É, sobretudo, no objetivo 12 que eu me queria focar, que são, de facto, as metas para o turismo. Em 2018, 1,3 mil milhões de comida era desperdiçado por ano, 2 mil milhões de pessoas passavam fome ou estavam em situação de subnutrição. E outras 2 mil milhões de pessoas tinham excesso de peso ou eram obesos. O setor alimentar é responsável por 22% dos gases com efeito de estufa, maioritariamente pela conversão de florestas em campo agrícola, e só 3% da água do mundo é potável. E se toda a gente substituísse as lâmpadas elétricas vulgares por lâmpadas eficientes, seriam poupados 120 mil milhões de dólares por ano. Quais são então as metas aqui neste objetivo 8? Por um lado, umas que importam mais à administração pública, desenvolver e implementar ferramentas para monitorizar o impacto do desenvolvimento sustentável criado pelo turismo ao nível da criação de emprego e da promoção da cultura e produtos locais, mas fora deste instrumento, e notem, o turismo impacta direta ou indiretamente todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, há questões que impactam diretamente as empresas. Por exemplo, até 2030 temos que ter uma gestão e uso eficiente dos recursos naturais, reduzir para metade o desperdício alimentar, reduzir substancialmente o desperdício através da prevenção, redução, reciclagem e reutilização, incorporar nas empresas práticas sustentáveis e agora, algo que já está no nosso léxico, que é, de facto, ou vai passar a estar, integrar a informação sobre a sustentabilidade nos seus reportes a par da informação financeira.
Isto porque saiu relativamente em julho de 2020 uma regulação europeia que obriga, de facto, isto foi adiado um ano, não vamos por aí, um reporte da sustentabilidade. Mas, sobretudo, eu queria pegar este guia da governance e pedi aqui à Regi para me passar um filme que vocês conhecem, com certeza, mas é para perceber como é que isto, de facto, já faz inelutavelmente parte do crescimento do turismo. Look at it go. Still feels like magic, doesn't it? Do you remember your first flight? We do. Even though it was 100 years ago. Going here, and ooh, yeah, even here. People have really gotten the hang of it. It's changed our world forever. But 100 years of aviation comes with great responsibility. Because you want our children to get to know this beautiful world too, right? That's why we're working night and day to improve flying for the next 100 years. But we can only make it possible together. That's why we want to ask you something. To fly more responsibly, do you always have to meet face to face? Could you take the train instead? Could you contribute by compensating your CO2 emissions or packing light? We, the first commercial airline in the world, today kindly invite you, all travelers in the aviation industry, to join forces. To join us in making the world aware of our shared responsibility. We all have to fly every now and then. But next time, think about flying responsibly. Porquê que eu quis trazer isto? Porque a KPLM, este filme é de julho ou junho de 2019, quando a KPLM celebrava 100 anos de existência. Quando celebrava 100 anos de existência. Portanto, a mais antiga companhia aérea comercial do mundo. E, de repente, em junho de 2019, desatou a dizer, ok, temos que viajar, e viajar de avião faz parte, mas pensem responsavelmente, será que realmente têm que se encontrar presencialmente? Eu acho que isto foi premonitório, não é? Da Covid. Será que efetivamente têm que viajar assim tanto? Será que têm que levar tanta carga? Travel light, façam uma série de esta reflexão da própria KPLM sobre a sua forma de estar e de fazer negócio, de facto, é para mim marcante, porque prova bem que mesmo estas companhias aéreas, mesmo as gigantescas empresas de turismo, e é daí muitas vezes que tem que vir, de facto, o exemplo, começam a colaborar ativamente, não tanto num plano de ação climática para o turismo, digamos assim, mas em perceber que o seu propósito, que o seu fim, que a sua relação com os stakeholders tem que passar por assumirem-se como parte fundamental desta revolução tectónica, desta revolução brutal que é mudar o nosso modelo de produção. E, de facto, cada vez mais, e há pouco a senhora Comissária dizia isto, e é verdade, esta reflexão nos leva a perceber onde é que vamos investir, quer as empresas, quer os recursos públicos. De facto, como sabemos, com a declaração de Glasgow para o turismo, a COP26 em novembro de 2021, houve uma adesão maciça do turismo às metas fixadas. Portanto, até 2030, a indústria do turismo tem que cortar as emissões de carbono em 50% e em 2050 zerar as emissões de carbono. E, portanto, aliás, é uma coisa curiosa, foi aprovada a urgência de ter um plano de ação climática para o turismo que medisse, descarbonizasse, regenerasse, libertasse financiamento e tem que ser apresentado no prazo de 1 ano. E, de facto, quando nós olhamos, eu tenho escrito sobre isto, quem de vez em quando lê os meus artigos, até no Diário de Notícias sabe, de facto, esta questão de olharmos para o turismo como o grande poluidor, é evidente que é profundamente errada. E mais, eu acho que para nós sermos aquilo que eu penso que devemos ser, que é uma potência no turismo, e acho que devíamos, sem complexo, assumir que somos uma potência no turismo, de facto, temos que ser muitíssimo ativos em ser um destino turístico sustentável, o que presume que as empresas são responsáveis e sustentáveis. Ora, o relatório da Organização Mundial do Turismo de dezembro de 2019 dizia que os meios de transporte
seriam responsáveis por 5,3% de todas as emissões de carbono em 2030. De 2016 até 2030, se nada fosse feito, aumentaria 25% das emissões e, portanto, até 2050, só o setor da aviação, se nada fosse feito, seria responsável por 22% das emissões de carbono. E, portanto, aquele filme é um bocadinho esta premonição de dizer nós temos mesmo que fazer qualquer coisa. Mas não é, obviamente, chutar para cima do consumidor. Olha, viaja menos, olha, viaja mais leve. Até porque eles precisam dos consumidores, não é? As empresas, obviamente, o profit, além do people e do planet e do purpose, é um dos fins fundamentais da sustentabilidade, não é? Um dos pilares, já não é um tripé, é um quadripé. Ora bem, e portanto, perante isto, o que é que aconteceu? De facto, a União Europeia acredita que em 2050, através do hidrogénio, podem reduzir-se até 75% as emissões de carbono, mas há obstáculos à sua implementação. A Airbus, lá está, pretende que em 15 anos possa lançar o primeiro voo comercial com o hidrogénio como combustível, mas há, como eu dizia, obstáculos à sua utilização comercial. Por um lado, até na própria produção. A produção tem que ser sustentável. Depois, a distribuição. Depois, o redesenho das próprias aeronaves. Reparem, os tanques de hidrogénio são muito maiores, muito mais pesados e, portanto, isto exige uma reconfiguração toda da indústria. Portanto, digamos que as green technology custam muito dinheiro. E há realmente coisas interessantes a lerem sobre isto. As próprias companhias aéreas dizem assim, bom, ok, são precisas 2 décadas até o hidrogénio estar pronto para a utilização comercial maciça. Até lá, a utilização do biofuel é, de facto, uma matéria-prima indispensável. Só que o biofuel custa 3 vezes mais do que o combustível que elas hoje usam. E algumas até diziam assim, sim, nós até 2 vezes mais conseguimos entre incorporar e refletir sobre o consumidor, as viagens vão se tornar mais caras, é verdade. Mas o outro terço, quem é que o compensa? Daí os fundos comunitários, daí os fundos em R&D, porque, efetivamente, se não houver investigação e desenvolvimento associados e não houver uma visão corporativa de como é que são investimentos pesadíssimos. Eu ainda assim acho que há aqui alguma esperança. Lembrem-se que há uns anos uma vacina para ser desenvolvida demorava 15 anos. A da Covid foi 1 ano e meio e desenvolveu-se a vacina. Portanto, eu acho que isto tudo vai acelerar e é muito provável que, efetivamente, as próprias companhias de aviação estejam na linha da frente para que estas coisas, este shift também possa acontecer. Embora eu, pessoalmente, acho que, para já, o mundo das viagens fáceis, banais e habituais mudou. O que é interessante porque também foi este mundo das viagens banais e habituais que permitiu o grande crescimento do turismo em Portugal. Não é? Quando as low cost vieram para Portugal, quando houve uma democratização do transporte aéreo, quando, de facto, Portugal, enfim, como muitos outros territórios extensíssimos do nosso mundo dependem absolutamente do transporte aéreo para se desenvolverem, quer no turismo, quer noutras áreas, obviamente. Portanto, há aqui muito por onde fazer. As empresas são, efetivamente, um pilar absolutamente essencial. A questão do propósito, como o Luís Araújo falava, isto havia aqui muito a dizer. Quem acompanha muito este mundo começa a perceber coisas engraçadas. Por exemplo, se vocês lerem a carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, em 2018, que nós pensámos, aquilo foi um vibe que lhe deu, quando ele fala no propósito das empresas, quando ele, quer dizer, a BlackRock é a maior empresa de gestão de ativos do mundo, tem debaixo dela, representa metade do PIB dos Estados Unidos da América, é mais do que o PIB da Alemanha e do Reino Unido juntos, tem sob gestão também fundos de pensões que apoiam mais de 60 milhões de pessoas, portanto é um gigantesco capitalista. E, de facto, em 2018, olha que ele vai, o Larry Fink comentou, atenção, que a sense of purpose, dizia ele, sem um sentido de propósito, nenhuma empresa pode atingir o seu potencial e, portanto, é preciso pensarem no vosso contributo para a sociedade. Eu achei, quando li aquilo, disse, foi um vibe que lhe deu, isto não faz parte do Larry Fink, não faz parte do quadro mental da BlackRock. Em 2019, ele repetiu, voltou a dizer purpose and profit, as prioridades são, para 2019, governance,
incluindo a diversidade do board, corporate strategy, que os riscos, atenção, climáticos, são riscos de investimento. E, portanto, acentuou isto em 2020, dizendo mesmo, nós vamos votar contra as management e boards, quando as companhias, todos nós vamos votar contra o investimento em empresas que não fazem progressos suficientes na sustentabilidade, nas práticas empresariais, não fazem o reporte. Portanto, tudo a incrementar este maior gigante do mundo na área financeira, a dizer, atenção ao que vocês fazem, porque senão nós não vos metemos capital nas mãos, não gerimos o vosso capital. Não gerimos o vosso capital. Nós somos fiduciários, nós temos que responder perante os vossos stakeholders e só os shareholders não contam. Só finalizando, ele repetiu em 2021, repetiu em 2022, esta última carta dele aos CEOs é extraordinária, The Power of Capitalism, portanto, continua a considerar, obviamente, o capitalismo é o que nos vai fazer progredir, mas um capitalismo sem propósito não vai conseguir atingir aquilo que também visa, que é o profit. E pronto, há muito mais a dizer, eu acho que há aqui um novo shift também, o shift dos consumidores, são eles que vão verificar muito como é que estamos, de facto, a cumprir o propósito das empresas, esta relação com a comunidade, com os consumidores, com os trabalhadores, fundamental também, para podermos evoluir e atingirmos aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no turismo. Obrigado. Muito obrigado, doutora Cristina Vieira. É muito fecunda também esta reflexão, relacionando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente com a questão da governance das empresas. Muito obrigado pela sua importante também reflexão. Passaria a palavra ao meu estimado amigo e colega, o Dr. António Jorge Costa, doutorado em Planeamento Estratégico em Turismo e Hotelaria pela Universidade de Surrey, do Reino Unido, como sabem. É fundador e presidente do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, enfim, instituto que tem tido um papel determinante na consultoria e no desenvolvimento de estudos, nomeadamente nas áreas de estratégia e desenvolvimento de destinos turísticos. Não direi mais sobre ele. Dou-lhe a palavra. É o melhor que eu posso fazer neste momento. Muito obrigado, professor João Albino, muito obrigado pelas suas palavras. Queria também agradecer o convite ao Vítor Neto e ao Nera e dizer que é um prazer estar aqui. 5 horas depois de sair do Porto, foi um tirinho chegar ao Algarve e, portanto, temos que voar de vez em quando, Cristina, porque senão eu demorava 5 horas e não 50 minutos como demorei. Mas concordo perfeitamente com o exemplo, enfim. E queria também trazer-vos alguns exemplos, e foi isso que me foi pedido pelo nosso moderador, que era partilhar alguns exemplos daquilo que tem sido a experiência das nossas organizações, e eu trazia-vos 2 exemplos, partindo daquilo que tem sido a nossa experiência, nomeadamente no apoio e na assessoria aos processos de certificação dos destinos, neste caso sob os auspícios da GSTC e com a norma da EarthCheck. Fizemos isso para os Açores, portanto, acompanhamos o processo dos Açores depois de um concurso internacional e, portanto, ao longo de quase 2 anos visitamos todas as ilhas, foram constituídos green teams em cada ilha, conselhos consultivos e, ao fim desse tempo, conseguiu-se que a EarthCheck reconhecesse o arquipélago dos Açores como o primeiro arquipélago do mundo certificado ao nível da sustentabilidade, exatamente pela sua norma e debaixo dos auspícios da GSTC. Desde então, avançamos também e ganhamos também o concurso para fazer o trabalho igual para o arquipélago da Madeira, que está em curso, e fizemos depois um outro exercício mais pequeno, mas muito interessante, que foi fazer o mesmo processo para o município de Melgaço. Estamos a falar de um pequeno município no topo norte do país, onde, como eles costumam dizer, se coloca o pino para segurar o mapa de Portugal. E, portanto, foram 7.500 pessoas que se foram envolvidas neste processo, um processo interessantíssimo, e sobre o qual teria muito para vos contar, mas queria dar-vos essas notas da importância que um processo desta natureza, quando devidamente formalizado e debaixo de normas concretas e objetivas, pode trazer mais valias logo à partida para as pessoas, para os residentes, e depois, naturalmente, para os empresários e para os parceiros.
Mas também fruto desta experiência, e era aí que eu queria também partilhar convosco, já há 5 anos esta parte que o IPDT edita o número especial de uma revista inglesa de turismo, que é a WHAT, World Hospitality and Tourism Themes, e este ano nós decidimos dedicá-la exatamente ao tema do sucesso dos destinos turísticos, porque andávamos aqui com este peixinho já há alguns anos, de que tínhamos de compreender melhor as condições necessárias para que um destino de facto fosse bem sucedido. E porque até muito recentemente olhávamos apenas para métricas como dormidas, hóspedes, receitas, mas estávamos a deixar de fora elementos fundamentais daquilo que é a experiência turística do visitante, do turista. Lançámos esse número especial, convidámos um conjunto de peritos nacionais e internacionais. A Universidade do Algarve teve representada com o grupo de investigação, onde o Paulo Águas tem liderado este processo, já há 5 anos que publica connosco. Também tivemos o Richard Butler, o John Bowen, enfim, o Alfonso Vargas, o Luís Araújo, na ótica da ETC, a Sra. Secretária de Estado Rita Marques, na ótica de Portugal, e exploramos estes temas profundamente e também decidimos, o grupo de investigação do IPDT, consultar as entidades regionais de turismo para saber o que é que elas pensavam relativamente a esta temática. Porque olhamos muito na ótica das empresas, mas precisamos de olhar na ótica do território e também de quem tem a responsabilidade da promoção das nossas regiões de turismo. E é sobre isto que eu queria só dar-vos 2 notas, para não me alongar muito, e lançamos 2 perguntas, 2 desafios muito simples aos nossos presidentes das entidades regionais de turismo, para tentarmos aferir, na ótica destas entidades, exatamente o que é um destino turístico de sucesso. E a primeira pergunta dizia: como define um destino de sucesso em relação às dimensões económica, sociocultural e ambiental? Mas depois queríamos ir mais longe e perguntamos também, considerando as suas respostas à pergunta anterior, quais são as variáveis mais importantes na avaliação do sucesso de um destino turístico? E posso-vos dizer que as respostas permitiram cunhar um novo conceito que temos vindo a partilhar nas redes internacionais de conhecimento, e um conceito muito interessante e abrangente daquilo que deve ser exatamente um destino turístico de sucesso. E vou passar a dar-vos as notas que nos foram transmitidas de forma comentada pelas nossas entidades regionais de turismo, à exceção da entidade regional de Lisboa, que decidiu não responder a este questionário. Portanto, em 7 tivemos 6 respostas. Continente, à exceção de Lisboa, Açores e Madeira. E então, na ótica destas entidades, a primeira nota é que um destino turístico de sucesso gera rendimento para a comunidade local, garante a qualidade de vida da população, valoriza e preserva as identidades, o património, a cultura e as tradições locais e promove o uso sustentável dos ecossistemas e a preservação dos recursos naturais, praticando uma abordagem de economia circular. Vocês não imaginam o orgulho que eu tive ao ter estas respostas que me permitem cunhar um conceito, e o professor João Albino, que é um catedrático e o primeiro doutorado em turismo de Portugal, sabe quando apanhamos uma pérola como esta, uma definição, um conceito com esta abrangência, nos permite fazer um trabalho de decomposição e de medida fantástico. E, portanto, eu queria dar aqui publicamente não só o agradecimento, mas os parabéns às entidades regionais de turismo nacionais pela forma como olham para os destinos, nomeadamente na perspectiva da sustentabilidade e do sucesso para além das métricas que eu vos falava inicialmente, que até algum tempo essencialmente produziam um modelo muito intensivo e muito de crescimento muito intensivo do turismo, se me compreendem. E passava só à segunda pergunta, para não vos tomar muito tempo, que é quais as variáveis mais importantes na avaliação do sucesso de um destino? Se eu tivesse tempo, perguntava-vos o que é que achavam que seriam essas variáveis. Como não tenho tempo, vou dizer-vos rapidamente. E, na auscultação às entidades regionais, a variável mais importante na avaliação de um sucesso do destino, do top 5 que nós temos, e depois poderei dar-vos o link para a revista onde poderão ter acesso a toda esta informação, foi o nível de satisfação dos residentes com o turismo. Ou seja, quase que olhamos aqui para a inversão de uma pirâmide em que o residente estava na base e o lucro estava acima de tudo. Hoje temos ao contrário. E posso-vos dizer que a segunda variável mais importante foi a satisfação dos visitantes e dos turistas com a experiência no destino. Ou seja,
estamos a olhar aqui para uma equação em que a satisfação do residente e a satisfação do turista gera como consequência o lucro. E é isto que nós andamos há muito tempo, como dizia o professor João Alvino, nomeadamente no IPDT, na Universidade do Algarve e outros parceiros, a dizer que temos que olhar para o lucro, para os resultados como uma consequência de algo bem feito. Uma cultura de turismo profissional e não o jeitinho só, que por vezes dá jeito, passa a redundância, mas não chega, temos que a profissionalizar. E, portanto, era esta outra nota que eu queria partilhar convosco e, para rematar, dizer-vos, como dizia o Luís Araújo, com quem concordo perfeitamente, que temos de ter cuidado também com estas situações da propaganda da sustentabilidade. Porque temos que lutar por selos e reconhecimentos e galardões objetivos, assentes em métricas devidamente provadas e sérias, e evitar que, de uma forma, enfim, como os ingleses chamam de greenwashing, hoje em dia a sustentabilidade seja usada para tudo, para festa, mas não para coisas objetivas que resultem, em última instância, na satisfação do residente, do turista e em lucro para quem investe. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Mais uma estimulante reflexão e agradeço também a contenção dos meus ilustres convidados. Vamos ouvir e ver a mensagem da senhora diretora regional para a Europa da Organização Mundial de Turismo, a doutora Alessandra Priante. São 7 minutos. Fez um grande esforço, não só para participar aqui, como também na sua contenção. Pedia à Regi o favor de passar a mensagem. Naturalmente, os meus agradecimentos em nome da organização por este esforço que foi feito pela... Bom dia, Nova Algarve 2.0. É um grande prazer estar com você hoje. No começo, eu deveria estar com você fisicamente. Primeira vez no Algarve desde 97, quando fiz a minha primeira viagem romântica na Bela Albufeira. Então, eu deveria me conectar virtualmente neste painel para falar sobre sustentabilidade e turismo. Junto com um conjunto incrível de palestrantes, de ponentes, começando pela linda Cristina Cisa Vieira, meu querido Luís Araújo, António Jorge Costa e nosso moderador João Albino Silva. Mas meu voo para Bruxelas esta manhã atrasou 2 horas e agora estou gravando esta mensagem para você do aeroporto de Madrid-Barajas. Vou tentar falar em português, é minha primeira vez, então, por favor, fique à vontade comigo e com minha pronúncia. Nossos últimos dados do barômetro, divulgados há alguns dias, mostram que o turismo internacional continua sua recuperação em janeiro de 2022, com um desempenho muito melhor em comparação com o fraco início de 2021. No entanto, a invasão russa da Ucrânia aumenta a pressão das incertezas econômicas existentes, juntamente com muitas restrições de viagens relacionadas à Covid ainda em vigor. A confiança geral pode ser afetada a dificultar a recuperação do turismo. Com base nos últimos dados disponíveis, as chegadas globais de turistas internacionais mais que dobrarão em janeiro de 2022, em comparação com o 2021. Os 18 milhões de visitantes a mais registrados em todo o mundo no primeiro mês deste ano equivalem ao aumento total para todo o ano 2021. Embora esses números confirmem uma tendência positiva já em curso no ano passado, o ritmo de recuperação em janeiro foi impactado pelo surgimento da variante Omicron e pela reintrodução das restrições de viagem em vários destinos. Após o declínio de 71% em 2021,
as chegadas internacionais em janeiro de 2022 permanecerão 67% abaixo dos níveis pré-pandemia. Europa e Américas têm desempenho mais forte. Todas as regiões tiveram uma recuperação significativa em janeiro de 2022, embora de níveis baixos registrados no início de 2021. A Europa e as Américas continuarão a apresentar os resultados mais fortes, com chegadas internacionais ainda cerca da metade antes dos níveis da pandemia. Após a queda sem precedentes de 2020 e 2021, espera-se que o turismo internacional continue sua recuperação gradual em 2022. Em 24 de março, 12 destinos não tinham restrições relacionadas ao Covid-19. E o número crescente de destinos estava diminuindo ou suspendendo as restrições de viagem, o que contribui para desencadear a demanda reprimida. Agora, na Ucrânia apresenta novos desafios ao ambiente econômico global e corre o risco de dificultar o retorno da confiança nas viagens globais. O fechamento do espaço aéreo ucraniano-russo, bem como a proibição de transportadoras russas por muitos países europeus, está afetando as viagens intra-europeias. Também está causando desvios em voos de longo curso entre Europa e o leste asiático, o que se traduz em voos mais longos em custos mais altos. A Rússia e a Ucrânia responderão por um total combinado de 3% dos gastos globais em turismo internacional em 2020 e pelo menos 14 bilhões em receitas globais, 14 bilhões de dólares americanos em receitas globais de turismo podem ser perdidos se o conflito for prolongado. A importância de ambos os mercados é significativa para os países vizinhos, mas também para os destinos europeus de sol e mar. O mercado russo também ganhou peso significativo durante a pandemia para destinos de longo curso como Maldivas, Seychelles ou Sri Lanka. Como destinos, a Rússia e a Ucrânia representarão 4% de todas as chegadas internacionais na Europa, mas apenas 1% das receitas de turismo internacional da Europa 2020. É certo que a ofensiva adicionará mais pressão às condições econômicas já desafiadas, minando a confiança do consumidor e aumentando a incerteza do investimento. O recente aumento nos preços do petróleo e o aumento na inflação está tornando os serviços de acomodação e transporte mais caros, adicionando pressão extra sobre as empresas, o poder de compra e a economia do consumidor. Isso é o que observamos ao OMT. Sou grata por esta oportunidade de compartilhar com você algumas de nossas crenças e dados mais recentes. Um conjunto de informações que reforçam mais uma vez que a sustentabilidade é o elemento-chave para o crescimento do turismo. Uma série de ações que devem ser realizadas em todos os níveis, aqui e agora. Como no caso da guerra, onde a escolha de que lado pisar não pode ser adiada, pois a sustentabilidade do turismo é a escolha a ser feita. O não, quando não, deve-se estar ciente das consequências. Pelo meio ambiente, pelas pessoas, pelas economias e, sobretudo, para o futuro do mundo. Muito obrigada e see you soon in Algarve. Muito obrigado. Eu quero agradecer a excelente participação e a concisão, mas naturalmente
Só quem tem um nível de intervenção e de reflexão e de pensamento pode fazê-lo nestas circunstâncias. Eu sinto-me privilegiado também por estar tão bem acompanhado, mas a pedido da organização nós temos que transferir de imediato esta mesa para a próxima. É justo que assim seja, levamos meia hora de atraso. Espero que compreendam e fiquem para a próxima sessão recuperar e preparar o futuro do turismo. Muito obrigado a todos.